Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Descobri algo chocante entre minha mãe e meu meio-irmão, então decidi confrontá-los e contar tudo ao meu padrasto. Olá, Reddit. Esta é uma história que nunca pensei que contaria, e ainda estou tentando entender tudo isso. Há alguns meses, a vida como eu a conhecia mudou para sempre. O que descobri sobre minha própria família me deixou atordoado, com raiva e, honestamente, eu nem sei por onde começar para seguir em frente. A história envolve uma traição em um nível que eu nunca teria esperado, e as consequências foram igualmente intensas. Para dar um pouco de contexto, devo dizer que sempre tive uma grande relação com meu padrasto. Minha mãe se casou com ele há uns 5 anos, quando eu tinha 14, e desde o primeiro dia ele me tratou como seu próprio filho. Nós nos unimos em tudo, esportes, carros, filmes, o que fosse. Ele me ensinou muito, desde gerenciar as finanças até consertar coisas em casa. Com o tempo, ele se tornou mais do que um padrasto, era meu modelo, meu mentor e, honestamente, um dos meus melhores amigos. Por outro lado, está meu meio-irmão de 21 anos. Ele é o filho biológico do meu padrasto, de um relacionamento anterior, e se mudou para nossa casa depois do casamento. Nunca nos demos bem, para dizer o mínimo. Enquanto meu padrasto era o exemplo de um pai carinhoso e solidário, meu meio-irmão sempre parecia distante e desapegado. Ele era gentil o suficiente na superfície, mas eu sempre senti que havia algo estranho nele. Não tínhamos muito em comum, e ele nunca se esforçou para construir um laço comigo, o que eu tentei atribuir ao fato de que éramos pessoas muito diferentes. As coisas tomaram um rumo sombrio uma tarde. Eu tinha saído para ir à universidade, mas no meio do caminho percebi que havia esquecido um trabalho que precisava entregar. Voltei para casa apressado, pensando que entraria e sairia rapidamente, sem esperar encontrar ninguém lá. Mas enquanto eu caminhava pelo corredor, notei que a porta do quarto da minha mãe estava entreaberta. Não sei o que me fez olhar, mas havia algo no silêncio que me incomodava. Então olhei pela porta e lá estavam eles. Minha mãe e meu meio-irmão estavam na cama juntos. Minha mente não conseguia processar o que estava vendo, 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça ao mesmo tempo, mas o mais claro era a raiva. Antes que eu percebesse o que estava fazendo, entrei no quarto gritando com eles. Meu meio-irmão tentou agir com arrogância, dizendo para eu me acalmar, como se eu fosse o que estava fora de lugar. Isso foi a gota d'água. Dei-lhe um soco, jogando-o para fora da cama. Minha mãe estava gritando, mandando eu parar de ser dramático e me chamando de louco por reagir como reagi. Mas eu não estava disposto a ouvir suas desculpas. Saí do quarto desgostoso e deixei a casa, sem saber o que fazer nem a quem recorrer. A única coisa que eu sabia era que não podia guardar isso para mim, a única pessoa que tinha o direito de saber era meu padrasto. Ele estava no trabalho, e quando cheguei, ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Levou-me ao seu escritório, fechou a porta e esperou que eu explicasse. Enquanto eu contava o que tinha visto, pude ver que o que eu dizia o estava destruindo. Ele não disse uma palavra até eu terminar, e quando falou, foi quase num sussurro. Agradeceu-me por contar e disse que cuidaria de tudo. Naquela noite, tudo explodiu em casa. Meu padrasto confrontou os dois, e a casa toda se encheu de gritos. Minha mãe tentou negar no início e depois afirmou que não era o que parecia, como se houvesse alguma outra forma de interpretar o que eu tinha visto. Mas meu padrasto não aceitou nenhuma desculpa. Ele disse ao meu meio-irmão para ir embora e informou minha mãe de que pediria o divórcio. Foi brutal testemunhar, mas naquele momento percebi o quão forte era meu padrasto. Ele não perdeu a calma nem reagiu com violência, estava tranquilo, mas firme, e era evidente que falava sério em cada palavra. Nos dias que se seguiram, as coisas só pioraram. Meu meio-irmão se mudou, mas minha mãe começou a fazer de tudo para manipular a situação. Ela tentou se aproximar de mim, dizendo coisas como "você não entende" e tentando fazer suas ações parecerem algum tipo de erro. Ela até tentou me fazer sentir culpado, dizendo que não tinha para onde ir e que precisava do meu perdão para recomeçar. No que me dizia respeito, ela tinha escolhido seu caminho, e eu não queria ter mais nada a ver com ela. O que eu não esperava era que minha mãe e meu meio-irmão se unissem para tentar mudar a narrativa. Começaram a espalhar mentiras para nossa família estendida e para os amigos, dizendo que meu padrasto os havia levado a esse relacionamento por ser emocionalmente distante e que eles estavam apenas se apoiando mutuamente.
O pior foi ouvir meu meio-irmão tentando me pintar como um encrenqueiro, dizendo que eu sempre tinha sido rebelde e que ele era o único que entendia minha mãe. Ele chegou a dizer que eu estava com ciúmes porque queria estar com minha mãe. Quando isso não funcionou, também disse que queria estar com o pai dele. Era mais do que repugnante, e eu não podia acreditar que eles estivessem dispostos a se rebaixar tanto para se salvarem. Eu fui confrontar meu meio-irmão quando ele disse essas coisas, mas quando estive diante dele, ele não teve coragem de repetir nada disso. Suponho que ele ainda lembrava da última briga da última vez que nos vimos. Então, eu não fiz nada, não queria prolongar mais a situação. Então, é isso que tem acontecido. Minha mãe já não vive com meu padrasto e comigo, mas ainda assim, eles estão se encarregando de estragar nossas vidas. Atualização 1. Voltei depois de um tempo para contar as últimas novidades sobre o que restou da minha família. Meu padrasto e eu decidimos que, se eles queriam uma batalha, estaríamos prontos. Contratamos uma advogada que nos recomendaram, pois ela estava acostumada a lidar com divórcios contenciosos. Ela nos aconselhou a reunir o máximo de provas possível, e foi exatamente o que fizemos. Revirei mensagens de texto antigas, e-mails e até postagens nas redes sociais para encontrar qualquer coisa que comprovasse nossa versão dos fatos. Quanto mais eu descobria, mais raiva sentia. Ficava claro que eles estavam envolvidos há mais tempo do que eu percebera e que vinham mentindo para todos há meses, talvez até anos. Durante todo esse processo, meu padrasto se manteve firme como uma rocha. Ele estava magoado, sem dúvida, mas canalizou essa dor em determinação. Recusou-se a permitir que distorcessem a história ou manipulassem para tirar o que ele havia trabalhado tanto para conquistar. Depois de reunir todas as provas que conseguimos, meu padrasto e eu fomos para as audiências com todo o material. Minha mãe e meu meio-irmão, por outro lado, estavam preparados com todas as artimanhas possíveis. Pintaram meu padrasto como um marido e pai frio e sem amor. Minha mãe até tentou jogar a carta do abuso emocional, dizendo que se sentia negligenciada e isolada em seu casamento, o que a teria levado aos braços do meu meio-irmão. Era uma versão distorcida da verdade, e era incrivelmente difícil sentar ali e ouvi-la tentar justificar o que fizeram. Meu meio-irmão tentou apresentar a relação como algo puro, dizendo que eram apenas duas almas perdidas que encontraram conforto um no outro. Foi nauseante. Ele até chegou ao extremo de dizer que eu havia sido violento com ele e que, por isso, ele não havia contado a ninguém sobre o relacionamento. Felizmente, a advogada que contratamos não deixou passar nada despercebido. Ela apontou cada inconsistência em suas histórias e apresentou nossa montanha de provas. Cada vez que tentavam inventar uma nova história, ela estava pronta com mensagens de texto, capturas de tela e outros registros que expunham suas mentiras. Durante o julgamento, descobrimos até que ponto eles haviam sido calculistas. As mensagens revelaram que o relacionamento durava mais tempo do que imaginávamos. Eles até tinham reuniões secretas e conversas noturnas enquanto meu padrasto e eu estávamos em casa. Eles destruíram minha família e tentaram manipular todos ao seu redor para proteger a relação distorcida deles. Quando minha mãe e meu meio-irmão perceberam que estavam encurralados, recorreram a táticas ainda mais sujas. Mencionaram momentos privados da família, tentando transformar cada incidente em prova de que meu padrasto era o verdadeiro problema. Trouxeram à tona discussões de anos atrás, tiraram coisas de contexto e usaram qualquer incidente menor que pudessem lembrar para pintar meu padrasto de forma negativa. Mas ele se manteve sereno, recusando-se a reagir às mentiras deles. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o tribunal não acreditou em nenhuma mentira. O juiz decidiu a favor do meu padrasto, concedendo-lhe a maioria dos bens e a casa. Minha mãe e meu meio-irmão ficaram praticamente com nada, apenas as roupas que vestiam e algumas poucas posses pessoais. Ver os dois saindo derrotados daquela sala foi um momento que nunca esquecerei. Depois de tanto tempo lutando contra eles nos tribunais, a justiça havia sido feita, e agora eles enfrentavam as consequências de seus atos. Contudo, isso foi apenas passageiro, pois, uma vez que tudo havia terminado, foi como se a realização de tudo tivesse finalmente se assentado. Uma noite, nos sentamos juntos e ele finalmente se abriu comigo sobre tudo. Ele me disse que se sentia como um tolo por não ter visto os sinais e que não entendia como tinha ignorado os avisos. Eu disse que a responsabilidade recaía completamente sobre minha mãe e meu meio-irmão, mas eu podia ver o quanto tudo aquilo ainda o machucava.
Quanto a mim, sentia como se estivesse de luto pela perda de duas pessoas que, apesar de tudo, fizeram parte da minha vida por anos. A traição da minha mãe era o que mais doía. Cada vez que pensava nela, sentia uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Ela foi quem me criou, a quem eu admirava, e, no entanto, tomou uma decisão que destruiu nossa família. Percebi algo importante: meu padrasto e eu éramos o que restava um para o outro. Éramos o sistema de apoio mútuo, as únicas duas pessoas que realmente entendiam o que havíamos vivido, e isso nos uniu ainda mais. Então, começamos a fazer planos para fazer coisas juntos. Eventualmente, meu padrasto sugeriu que fizéssemos uma viagem para clarear nossas mentes. Sempre gostamos de fazer trilhas, então decidimos fazer uma viagem de carro só nós dois. Arrumamos as malas, pegamos a estrada e deixamos tudo para trás por um tempo. Aqueles dias na estrada foram alguns dos melhores que já tive, não apenas ultimamente, mas em toda a minha vida. Mais do que tudo, por que não falamos muito sobre o que aconteceu? Uma noite, enquanto estávamos ao redor de uma fogueira, meu padrasto se virou para mim e me disse algo que realmente me marcou: que família não é apenas sangue, mas lealdade, respeito e as pessoas que estão ao seu lado, não importa o que. Ele disse que estava grato por me ter como filho e que, aconteça o que acontecer, superaríamos isso juntos. No final, perdemos muito, mas, ao mesmo tempo, ganhamos outras coisas, o que foi um saldo positivo de tudo o que aconteceu. Já voltamos da viagem e nos sentimos melhor. Não vou dizer que estamos curados, pelo menos não eu, mas parece um pouco melhor. Atualização 2. Olá! Muitos têm me perguntado o que aconteceu na minha vida nos últimos meses, então decidi fazer uma atualização resumida. Nestes últimos meses, reorganizamos os móveis, jogamos fora qualquer coisa que nos lembrasse deles e até pintamos alguns cômodos. Após a decisão judicial, a maioria da família sabia a verdade do que havia acontecido, mas nem todos conseguiram aceitar. Alguns parentes da minha mãe tentaram se aproximar, pedindo-me que a perdoasse. No começo, foi difícil ouvi-los defendê-la, tentando me convencer, então parei de responder essas chamadas, bloqueei alguns números e deixei de dar importância a essas pessoas. Meu padrasto lidou com isso de forma semelhante. Foi educado, mas firme, e disse que não estava interessado em reconciliar-se com alguém que demonstrou tão evidente desrespeito pela família. Com esses limites estabelecidos, a vida aos poucos começou a se sentir normal novamente. Voltei para a universidade, concentrei-me nos estudos e em passar tempo com amigos. Meu padrasto voltou ao trabalho integralmente, ele estava trabalhando em casa e em meio período durante esse tempo. Ele me incentivou a encontrar algo fora da escola para me concentrar. Sempre gostei de carros, então comecei a consertar um velho e desgastado que encontramos em promoção. Todo fim de semana, eu trabalhava nele, meu padrasto vinha à garagem, às vezes para me ajudar e outras apenas para fazer companhia. Meu padrasto sempre foi um pouco sábio, um pouco filósofo. Ele não queria que eu carregasse o peso das ações da minha mãe e do meu meio-irmão nas minhas futuras relações. Ele me disse: não podemos mudar o que fizeram, mas podemos garantir que não nos destruam. Então, tomei a decisão de deixar o ressentimento de lado. Não foi fácil e levou tempo, mas não queria que minha vida fosse definida pela traição deles. Essa experiência toda foi uma grande lição sobre lealdade, integridade e o que significa realmente uma família. Sou grato a todos que acompanharam e ofereceram apoio ao longo do caminho. Atualização 3. Olá! Bem, quando as coisas começaram a se acalmar, minha mãe tentou se intrometer novamente em nossas vidas. No início, foi sutil, apenas algumas mensagens de texto e recados de voz sem resposta. Achei que ela entenderia a indireta, mas, claro, não entendeu. Eventualmente, suas mensagens ficaram mais frequentes e desesperadas. Começou a me contatar em todas as plataformas, enviando mensagens que variavam de "sinto sua falta" até "não acredito que está abandonando sua própria mãe". Chegou até a enviar mensagens manipuladoras, dizendo que, como mãe, eu deveria estar lá por ela e que ela não havia me traído. Acho que ela não entendeu que o que fez foi muito grave e uma traição para todos. Por isso, ela continuou criando novas contas e e-mails para me contatar de qualquer forma que pudesse. Ela havia perdido no tribunal, foi forçada a sair de nossas vidas, e agora que as consequências estavam pesando, tentava fazer desaparecer o que havia feito. Rapidamente, as mensagens mudaram de tom.
Ela dizia coisas como todos cometemos erros e nunca quis te machucar nem ao seu padrasto. Por favor, me dê a chance de corrigir as coisas. Uma noite, depois de ignorar seus recados por dias, ela apareceu em casa sem aviso. Meu padrasto e eu estávamos jantando quando ouvimos uma batida na porta, e lá estava ela, com uma expressão de arrependimento forçado no rosto. Era visível que ela tentava agir com calma, mas estava nervosa. Ela havia perdido tudo, sua relação com meu meio-irmão desmoronou após o caso no tribunal, e ela ficou sem nada no acordo. Assim que entrou, começou a chorar, agindo como se fosse a vítima. Sinto muito por tudo, disse ela. Sei que cometi erros, mas nunca pensei que as coisas terminariam assim. Não podemos simplesmente deixar o passado para trás e seguir em frente como uma família. Ela olhava de um lado para outro entre meu padrasto e eu, como se esperasse que a recebêssemos de volta de braços abertos. Meu padrasto nem permitiu que ela se sentasse. Ele olhou-a diretamente nos olhos e disse calmamente que não havia volta. Você destruiu esta família e terá que conviver com isso, disse ele. Você nos machucou, e não se importou com o dano que causou. Só está aqui porque ficou sem opções, não porque realmente lamenta o que fez. Ela tentou protestar, dizendo que havia aprendido sua lição e queria reparar as coisas, mas estava claro que meu padrasto não acreditava. Ele disse que estávamos seguindo em frente sem ela, que suas ações haviam quebrado qualquer possibilidade de reconciliação. Esse foi o encerramento que ele precisava, e eu pude ver como ele finalmente deixava de lado qualquer emoção que pudesse ter por ela. Para ele, aquilo era o último prego no caixão. Quando percebeu que ele não mudaria de ideia, voltou-se para mim, tentando apelar para mim como filho. Ela começou a falar sobre como ela era minha mãe, que só teria uma mãe na vida e que sempre me amou, apesar de seus erros. Se apresentou como alguém que apenas perdeu o rumo, pedindo que eu me lembrasse dos bons momentos e ignorasse todo o resto. Percebi que ela não estava arrependida pelo que fez, apenas lamentava que seu plano tivesse fracassado e a deixado sozinha e sem nada. Por que eu deveria te perdoar? Perguntei. Você não se importou nem comigo nem com meu padrasto quando mentia, enganava e destruía tudo. Só se importa agora porque não te resta ninguém. Ela tentou argumentar, dizendo que deveria haver algo neste mundo que me fizesse perdoá-la, pois guardar rancor só nos prejudicaria no final, mas aquelas palavras soavam vazias para mim. O perdão faz sentido quando há um arrependimento genuíno por trás dele, mas tudo que eu via nela era autopiedade. Depois disso, meu padrasto pediu que ela se retirasse. Quando ficou claro que nenhum de nós cederia, minha mãe deixou cair a fachada e, por fim, murmurou algo sobre estarmos cometendo um erro e que nos arrependeríamos de lhe virar as costas. Depois que ela foi embora, meu padrasto e eu ficamos sentados em silêncio por um momento. Ele me olhou e perguntou se eu estava bem, e surpreendentemente, eu estava. Desde então, não tivemos mais notícias dela, como se ela finalmente tivesse percebido que não restava nada a ganhar e nos deixado em paz. Atualização 4. Aqui vai a atualização final desta história, ou, pelo menos, assim espero. Desejo encerrar isso de uma vez, pelo menos aqui no Reddit. Muitos me perguntaram se me mudei com meu padrasto, se sei algo sobre minha mãe ou meu meio-irmão, então estou aqui para contar tudo em uma atualização definitiva. A esta altura, sinto que minha mãe nunca deixará de tentar se reconectar comigo, mas para mim essa possibilidade já não existe. Finalmente, meu padrasto e eu nos mudamos. Não foi fácil deixar tudo para trás, mas ao mesmo tempo, foi muito necessário. Só faltavam algumas disciplinas para eu terminar minha graduação em administração, e, uma vez formado, abrir uma oficina mecânica com meu padrasto parecia a melhor opção. Tenho paixão tanto pela parte prática de consertar carros quanto pela parte de gerenciar o negócio, então tive a oportunidade de combinar essas duas coisas que gosto. Passo tanto tempo coberto de graxa e óleo consertando carros quanto revisando contas, mas gosto do fato de poder fazer um pouco de cada coisa. Nunca subestime o trabalho que pode fazer com as mãos, é terapêutico e muito reconfortante. Mudamo-nos para um estado bem longe de tudo que nos lembrava das pessoas que nos traíram. Aqui, vive parte da família do meu padrasto, que sempre esteve ao seu lado nessa história, nos apoiando incondicionalmente. A família dele me adotou como um deles, e isso é algo que valorizo muito. Perder minha mãe da forma que a perdi foi um golpe muito duro, mas sentir que tenho uma nova família me ajudou mais do que você pode imaginar. Era isso que meu padrasto se referia quando disse que família não é apenas sangue, mas lealdade.
Claro, quando minha mãe soube de nossa mudança, tentou mais uma vez obter nosso perdão, mas, como das outras vezes, não teve sucesso. Desta vez, ela nem chegou a cruzar a porta da nossa casa. Ela não sabe onde moramos agora, e, embora seja provável que eventualmente consiga descobrir, estamos longe o suficiente para não nos preocuparmos com uma aparição inesperada. E, se acontecer, veremos como lidaremos com isso, mas tenho claro que ela não encontrará o perdão que procura. Além disso, minha mãe agora tem outros problemas nas mãos. Sua história saiu em um jornal local, algo que me surpreendeu por não ter acontecido antes. Aparentemente, alguém na comunidade que conhecia a nossa história compartilhou as informações, e sua vida tem estado sob o escrutínio das pessoas desde então. A cobertura que deram na mídia local sobre seu relacionamento com meu meio-irmão atraiu muita atenção negativa para ela, então imagino que agora ela tem bastante com o que lidar. Quanto ao meu meio-irmão, ele tomou uma postura diferente. Decidiu mudar seu nome e sobrenome, e me parece que isso é, em parte, por sua raiva contra o pai, e em parte para escapar da vergonha que sente ao ser identificado pelo nome. Antes de nos mudarmos, ele soube dos nossos planos de abrir a oficina e confrontou o pai, argumentando que ele não podia fazer isso, pois, segundo suas palavras, um pai sempre perdoa um filho. Ele estava particularmente incomodado porque, segundo ele, seu pai me havia adotado como filho. Embora não tenha sido adotado oficialmente, fui adotado emocionalmente, e agora ele estava disposto a gastar seu dinheiro comigo, o que meu meio-irmão via como um ato de traição. Meu meio-irmão chegou a dizer que o dinheiro do meu padrasto era parte de sua herança, ao que meu padrasto respondeu com total franqueza: "Você não tem nenhuma herança da minha parte." Desde que nos mudamos, há alguns meses, não tivemos mais notícias nem de minha mãe nem de meu meio-irmão, e, sinceramente, prefiro que as coisas permaneçam assim. Aqui, fiz novos amigos e tenho a família do meu padrasto, que me tratou como um dos seus. Inclusive, fiz amizade com alguns primos postiços, suponho que se possa chamá-los assim quando não são primos de sangue. Eles não receberam com muita simpatia a história do que meu meio-irmão fez. Aqui no sul, as pessoas tendem a expressar seu descontentamento de forma direta, então tanto meu padrasto quanto eu recebemos advertências amistosas de que, se ele um dia aparecer, eles estão prontos para recebê-lo ao estilo sulista. E é isso. Esta foi uma experiência que mudou minha vida. Realmente me ensinou muito sobre lealdade, integridade e o que significa verdadeiramente uma família. Só me resta continuar agradecendo a vocês, pois foram muito importantes no meu caminho. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu irmão postiço roubou as minhas coisas para dar à namorada, e a minha mãe colocou-se do lado dele, e descobri que ela usou o dinheiro da pensão alimentícia para comprar itens de luxo. Oi, eu, uma menina de 16 anos, recentemente me mudei da casa da minha mãe e estou ficando com meu pai. Ela está implorando para eu voltar para casa e lhe dar uma segunda chance, mas eu realmente não sinto vontade de fazer isso. O motivo é a família dela, meu padrasto Rick e meu meio-irmão Liam, um garoto de 16 anos. Meus pais se divorciaram há 7 anos, e ela começou a namorar Rick há cerca de 3 anos. Depois de 1 ano juntos, Rick e Liam se mudaram para nossa casa, e minha mãe se casou com Rick há cerca de 8 meses. Viver com essas pessoas tem sido um desafio, porque Rick e Liam realmente não se importam comigo e tentam me evitar sempre que podem, e o mesmo vale para mim. Mas desde que eles se mudaram, minha mãe também se distanciou e passa a maior parte do tempo com eles e não parece se importar comigo. Isso costumava me incomodar muito, porque embora minha mãe e meu pai compartilhem a custódia de mim, eu passava a maior parte do tempo morando com ela. Nos primeiros anos após o divórcio, eu costumava dividir meu tempo igualmente entre os dois e ir de um para o outro, mas 4 anos atrás, meu pai teve uma grande promoção na empresa e recebeu um grande aumento de salário. Isso significava mais responsabilidades, um salário muito mais alto do que ele recebia antes, basicamente mais trabalho, mas também significava ter que se mudar por causa do trabalho. Ele também ficou muito mais ocupado por causa das responsabilidades, e eu não me senti mal com isso, mas admito que senti falta de vê-lo com mais frequência. Depois que isso aconteceu, tivemos que ajustar o arranjo de custódia de acordo. Eu também tinha escola e outras obrigações, e não podia mais vê-lo com a mesma frequência de antes, pois isso exigiria muito mais viagens. Então, comecei a ficar com minha mãe durante a semana, e em alguns finais de semana por mês, meu pai arranjava para eu ir vê-lo ou ele mesmo me visitava. Era cansativo e exaustivo para ambos, mas conseguimos manter isso até agora.
Eu estava planejando me mudar para a casa dele depois de terminar o ensino médio, porque honestamente, depois que minha mãe se casou de novo, eu perdi o interesse em morar com ela, pois parecia que ela não se importava comigo e suas prioridades haviam mudado. Tentei conversar com ela sobre isso algumas vezes, mas toda vez ela só me assegurava que eu ainda era uma prioridade para ela e que o relacionamento dela com Rick e Liam não mudaria nada entre nós, afinal eu era sangue do seu sangue. Mas o que aconteceu recentemente realmente mostrou que todas as garantias que ela me deu eram apenas palavras e que ela não queria dizer nenhuma delas de verdade. Recentemente descobri que Liam estava roubando minha maquiagem muito cara e alguns dos meus sapatos para dar para sua namorada como presentes. Ele e eu frequentávamos a mesma escola no ensino fundamental e agora estamos no mesmo ensino médio. Foi assim que minha mãe conheceu o pai dele, pois ambos eram pais solteiros e acabaram se encontrando em algum evento escolar. Eu sei que Liam namora uma das garotas do nosso ano desde o ensino fundamental, e como estamos no mesmo ano, eu a sigo nas redes sociais também. Algumas semanas atrás, um par de tênis realmente caros meus desapareceu, e eu não tinha ideia de onde estavam, até que vi a namorada dele usando-os em uma de suas postagens. Isso não é nem a primeira vez que algo meu desaparece, pois, como mencionei antes, até mesmo alguns dos meus itens de maquiagem e outros pares de sapatos também desapareceram. Eles também eram caros, pois foram presentes do meu pai para mim, e eu os valorizava muito e os guardava com cuidado, então sabia que alguém na casa estava fazendo isso. Eu até reclamei com minha mãe sobre isso, e ela demitiu a empregada por causa disso, mas mesmo assim as coisas continuaram desaparecendo e eventualmente, ela só me disse que provavelmente fui eu quem tinha perdido essas coisas. Mas quando vi a garota usando aqueles tênis na postagem, decidi perguntar a ela se ela havia recebido mais presentes do que o normal de Liam. Ela e eu não somos amigas, nem somos próximas e realmente não nos falamos, mas isso parecia uma emergência, então decidi entrar em contato com ela, sem me importar com o quão estranho isso poderia parecer. Surpreendentemente, ela respondeu e disse que de fato havia recebido muitos mais presentes de Liam do que o normal nas últimas semanas. Eram principalmente itens de maquiagem e sapatos, e eram realmente caros, então ela estava muito feliz. Não sei por que aquela garota não pensou em questionar como ele conseguia comprar essas coisas, mas, quando descobri com ela que ele realmente estava roubando minhas coisas para dar para ela, eu fiquei furiosa e acabei contando que todos esses itens eram originalmente meus e que ele basicamente estava roubando minhas coisas para impressioná-la com esses presentes. Ela viu a mensagem, mas não respondeu, e não me importo se ela vai responder ou não, porque isso é literalmente a última coisa na minha mente. Depois dessa conversa com ela, decidi confrontar Liam e mostrei a ele as capturas de tela das nossas conversas, perguntando por que ele estava roubando minhas coisas, especialmente itens pessoais como maquiagem. No começo, ele tentou negar tudo e disse que estava economizando dinheiro da mesada para comprar essas coisas para ela, mas eu não sou idiota. Ambos recebemos a mesma quantia de mesada de nossos respectivos pais, e não é suficiente para cobrir nem metade do preço dos sapatos. No entanto, quando contei para nossos pais naquele dia, eles tiveram uma reação muito estranha que eu não entendi. Em vez de repreendê-lo, o pai dele realmente começou a defendê-lo e jogou toda a culpa em mim, dizendo que era minha culpa por ficar mostrando quão caros eram os presentes que meu pai me dava. Era natural que Liam se sentisse mal com isso e, como ele não podia usar maquiagem e sapatos para si mesmo, decidiu tentar impressionar a namorada com eles. Rick afirmou que ele podia entender totalmente de onde Liam estava vindo. Foi uma defesa realmente estúpida porque, honestamente, eu não fico me exibindo com os presentes que meu pai me dá, porque nem achei que eles se importariam. E a maneira como Rick tentou defender Liam, eu realmente pensei que era uma projeção do que ele sentia, porque ele provavelmente estava inseguro por não poder comprar presentes caros para o filho, enquanto meu pai, o ex-marido de sua esposa, estava em uma posição em que podia me dar presentes caros regularmente. E acho que foi por isso que ele tentou jogar toda a culpa em mim. Mas eu não ia deixá-lo me fazer sentir que eu era culpada e que isso era totalmente normal, porque eu sabia que não era. Minha mãe estava na sala também, mas ela se recusou a comentar, e eu fiquei sozinha, lutando contra Rick e Liam. Eu até me voltei para ela e pedi ajuda, porque parecia que Rick estava se recusando a ver meu ponto de propósito, já que isso exigiria que ele reconhecesse que seu filho errou. Mas minha mãe se recusou a se manifestar e, em vez disso, apenas disse que entendia que eu estava tendo problemas com Liam, mas não havia necessidade de eu agir como uma dedo duro para colocá-lo em problemas. Ela então me disse que isso era entre eu e meu irmão e que eu precisava resolver sem envolvê-los. Isso pôs fim à discussão, e Liam foi para o quarto dele, nossos pais foram para o quarto deles, e eu fiquei gritando para todos, mas não havia ninguém lá para me ouvir, porque eles simplesmente não se importavam.
Foi incrivelmente frustrante porque mesmo que Liam tivesse admitido que estava pegando minhas coisas, não houve absolutamente nenhuma punição para ele. Na verdade, Rick o defendeu, e minha mãe se recusou a dizer uma palavra contra isso. Depois desse incidente, decidi que ficaria com meu pai, mesmo que precisasse abandonar o ensino médio. Arrumei minhas coisas naquela noite da melhor maneira possível e saí de casa bem tarde, quando sabia que todos estariam dormindo. Por sorte, eu tinha uma amiga cuja irmã mais velha tinha um carro, e as duas me levaram para a casa do meu pai. Chegamos cerca de 4 horas depois de sair, por volta das 6 da manhã, e meu pai ficou muito surpreso em nos ver tão cedo, mas nos convidou para entrar e eu expliquei tudo o que havia acontecido, o que me levou a ir ficar com ele tão abruptamente. Ele já sabia que eu estava me sentindo negligenciada enquanto estava com minha mãe, mas estava me motivando a aguentar por mais alguns anos, porque depois disso, eu me formaria no ensino médio e não precisaria me preocupar com onde ficaria. Mas depois de ouvir minha história, ele disse que arranjaria algo para mim, porque estava claro que eu simplesmente não conseguia mais viver com eles, e sinceramente, eu sentia o mesmo. Eu não conseguia mais viver com essas pessoas, então fiquei feliz por ele estar do meu lado. Minha amiga e a irmã dela voltaram para casa no dia seguinte, e minha amiga disse a todos na escola que eu estava com mononucleose, por isso não compareceria às aulas nas próximas semanas até me recuperar. Será fácil conseguir um atestado médico para justificar minha ausência, então não estou preocupada com isso. O que realmente me preocupa é minha mãe, porque no dia seguinte à minha saída de casa, quando ela descobriu que eu não estava lá, ela me ligou e começou a mandar mensagens perguntando onde eu estava e desde então não parou de se desculpar comigo. Odeio o fato de ter que partir o coração dela, porque já faz uma semana desde que saí de casa, e ela continua implorando para eu voltar, mas realmente não sinto vontade de fazer isso. Isso se tornou um dilema moral para mim, porque também descobri mais algumas coisas com meu pai que não sabia antes, e isso tornou as coisas significativamente mais complicadas para mim. Por exemplo, meu pai ficou muito chateado ao saber como minha mãe estava me tratando e falou sobre muitas coisas. E foi assim que descobri que ele estava pagando uma quantia enorme de pensão alimentícia desde que recebeu a promoção. Depois que ele foi promovido, minha mãe exigiu 20% da renda dele como pensão alimentícia, porque achava que era justo, já que eu passaria a maior parte do tempo com ela e só veria ele nos finais de semana. Antes da promoção, como eles tinham rendas semelhantes e custódia compartilhada, meu pai não precisava pagar pensão alimentícia, mas depois disso, ele concordou com a exigência dela porque achava que era justo, já que agora tinha uma renda significativamente maior e era verdade que ela cuidaria de mim na maior parte do tempo. Meu pai tinha suas suspeitas de que talvez o dinheiro não estivesse sendo usado para cuidar de mim e até falou com minha mãe sobre isso várias vezes, mas ela sempre o assegurou de que estava guardando dinheiro para o meu futuro e que eventualmente ele voltaria para mim. Ele simplesmente acreditou nela, porque não queria criar conflitos, mas, depois de ouvir o que eu tinha a dizer sobre o tempo que passei na casa dela, ele não tinha tanta certeza de que ela estava sendo honesta com ele. Na verdade, ele tinha razões para duvidar dela, porque a seguia nas redes sociais e tinha visto que ela fez algumas compras caras no passado, e eu podia confirmar. Nos últimos anos, minha mãe foi muito esperta com seus gastos, certificando-se de espaçá-los para que ninguém suspeitasse que ela estava desviando a pensão alimentícia. Nos últimos anos, ela comprou muitas joias, roupas e acessórios caros para ela. Também comprou presentes caros para Rick e Liam no passado e ocasionalmente para mim também, mas na maioria das vezes ela deixava de comprar coisas para mim, porque meu pai já me dava presentes caros e ela não queria me mimar ainda mais. Rick e minha mãe são ambos de cargos médios no máximo, então achei um pouco estranho que ela de repente pudesse se dar ao luxo de gastar tanto consigo mesma, mas imaginei que deveria vir de suas economias. Nunca imaginei que ela estava usando a pensão alimentícia do meu pai. Agora acho que vocês podem entender porque isso é um dilema para mim, porque mesmo que eu tivesse alguma intenção de eventualmente perdoá-la e aceitar suas desculpas, não consigo levar isso a sério agora, porque honestamente não sei se ela realmente quer que eu volte ou se ela só quer o dinheiro da pensão alimentícia. Segundo o acordo, meu pai concordou em pagar pensão alimentícia até que eu completasse 18 anos. E mais importante, nos últimos anos, toda vez que eu mencionava que estava me sentindo negligenciada, ela sempre mantinha que estava cuidando de mim enquanto meu pai estava muito ocupado com o trabalho. Ela dizia que tinha muitas responsabilidades, como trabalhar muito para conseguir me criar e também responsabilidades com o novo marido e filho, por isso eu poderia estar me sentindo negligenciada. Mas agora que sei que ela estava recebendo pensão alimentícia do meu pai,
Tudo isso parece uma manipulação emocional, porque ela não queria que eu sentisse que estava realmente sendo negligenciada, já que então eu reclamaria disso com meu pai ou, pior ainda, deixaria ela, o que significaria que ela perderia minha custódia e os cheques da pensão alimentícia. Ela obviamente não precisava trabalhar muito para me sustentar ou para o tipo de estilo de vida que queria, porque 20% da renda do meu pai é muito, e me sinto traída por ela ter me alimentado com tantas mentiras nos últimos anos. Ao mesmo tempo, também me sinto um pouco mal por ela, porque independentemente de tudo, ela ainda é minha mãe, e sinto que estou ficando muito confusa sobre o que fazer. Quero fazer a coisa certa para mim, mas também não quero magoar minha mãe de uma forma que não possa ser desfeita. Simplesmente não sei mais o que pensar. Além disso, minha mãe continua se desculpando e pedindo para eu voltar. Ela está praticamente implorando neste ponto, embora eu não esteja respondendo a ela. Também preciso pensar em como vou terminar o ensino médio, porque se eu começar a morar com meu pai, não poderei ir para a mesma escola, já que o deslocamento seria muito grande para mim. Então, há muitas coisas a serem consideradas aqui, mas principalmente, quero saber se estou fazendo a coisa certa ao me mudar para a casa do meu pai e deixar minha mãe e sua nova família para trás. Atualização 1. Oi, gostaria de dizer a todos que estavam dizendo que meu pai é um pai ausente e tudo mais, que isso realmente não é verdade. Ele sempre esteve lá para mim emocionalmente, ele só precisa trabalhar muito também para me dar o tipo de futuro que eu quero, e eu realmente não me importo, para ser honesta. Na verdade, ele até me ofereceu para ir junto com ele quando ele teve que se mudar inicialmente, mas na época, eu estava muito apegada à minha vida aqui para considerar me mudar com ele. Eu não queria deixar minha mãe, minha escola e meus amigos para trás, e escolhi ficar aqui, então ele também teve que fazer o melhor da situação. Mesmo recentemente, quando eu estava reclamando com ele sobre ser negligenciada pela minha mãe, ele me ofereceu para eu ir morar com ele, mas quando percebeu que eu não queria deixar minha escola e meus amigos, ele começou a me motivar a ficar com minha mãe, porque ele só queria estar lá para mim. Em nenhum momento eu me senti negligenciada por ele ou que ele não me queria por perto, então só queria deixar isso claro, já que eu não queria que ninguém pensasse mal dele. E honestamente, uma das maiores razões pelas quais continuei a ficar com minha mãe foi porque antes do divórcio, tínhamos um relacionamento bastante normal, como qualquer mãe e filha tem. Só depois que ela começou a namorar o Rick é que ela começou a mudar e suas prioridades se tornaram diferentes. Nos últimos anos fiquei dividida entre escolher o que é confortável para mim, que é ficar com minha mãe e viver a vida que sempre conheci, ou fazer o que é certo para mim, mudar para a casa do meu pai e recomeçar. Mas agora, já se passaram alguns dias desde que fiz minha postagem aqui e li os comentários, falei com algumas pessoas, e sinto que tenho um pouco mais de clareza sobre o que realmente quero fazer e o que devo fazer. Na verdade, isso é algo que eu deveria ter feito há muito tempo, mas sim, eu vou me mudar para a casa do meu pai de forma permanente. Pensei muito sobre isso e conversei longamente com meus amigos mais próximos, e todos concordam que este é o melhor caminho para mim agora. Todos eles vão sentir minha falta, e eu vou sentir falta deles, mas isso não é motivo para eu continuar comprometendo e suportando a vida na casa da minha mãe, já que está muito claro para mim que as prioridades dela são o Rick e o Liam, e não eu. Foi uma decisão difícil, porque conheço essas pessoas minha vida inteira. Meus amigos e eu estamos juntos desde o jardim de infância, e é por isso que eu estava tão apegada a eles. Mas em algum momento eu teria que partir de qualquer maneira, porque não podemos ficar juntos para sempre. E honestamente, neste ponto, querer ficar em um lugar onde eu claramente não sou desejada só para ficar perto dos meus amigos parece infantil e estúpido. Eu precisava escolher o que era melhor para mim, e foi isso que fiz. Felizmente, tenho amigos muito compreensivos e solidários, e eles me incentivaram a fazer a coisa certa. Eu deveria saber que eles sempre desejariam isso para mim, mesmo que isso significasse que eu me afastasse deles, porque não consigo imaginar ninguém mais me ajudando a sair escondida de casa e fugir, e depois me levar até meu destino por 4 horas no meio da noite. Sou verdadeiramente grata por ter amigos tão maravilhosos, mas agora vou ter que começar de novo. Falei com meu pai sobre isso, e ele já está conversando com o advogado. Vai ser um processo relativamente direto, porque agora que tenho 16 anos, posso decidir com quem quero morar, e se eu nem mesmo ficar com minha mãe, não há pensão alimentícia a ser paga. Ela já não vai receber pensão de cônjuge, já que está casada novamente, então basicamente o financiamento dela será cortado. Depois que ela souber disso, então eu vou descobrir se ela realmente quer que eu volte ou se é o dinheiro que era o fator motivador por trás de suas mensagens e desculpas constantes, implorando para eu voltar. Ela ainda não sabe de nada disso, já que meu pai ainda está conversando com o advogado dele e os arranjos estão sendo feitos e tudo mais, mas ela vai descobrir em alguns dias. E bem, vamos ver como ela reage a isso.
Com base na reação dela, vou decidir se quero manter contato com ela, ou se quero ela fora da minha vida completamente. Até lá, vou continuar ignorando todas as mensagens e chamadas dela, porque realmente não tenho nada a dizer a ela agora, especialmente depois do incidente que me fez sair de casa. Porque agora que penso nisso, ela deveria ter me apoiado, considerando o fato de que eu nem estava errada nessa situação de me irritar com o Liam, já que ele estava literalmente roubando de mim. Eu não entendo porque isso foi um dilema moral e ético para ela. Quero dizer, o Rick decidiu defender o filho, mesmo quando ele estava errado e todos sabiam disso, mas minha mãe nem sequer conseguiu ficar do meu lado, sabendo que eu estava certa. Quanto mais eu penso sobre isso, mais chateada fico, que os sentimentos de Liam e Rick foram mais prioritários para ela do que eu. De qualquer forma, o que está feito, está feito. Atualização 2. Oi, então, há alguns dias, minha mãe finalmente descobriu, pelo meu pai e pelo advogado dele, que eu havia decidido que iria ficar com meu pai e que ela não iria mais receber pensão alimentícia. Meu pai e o advogado dele entraram com uma petição para obter a custódia principal de mim, mas minha mãe ainda manterá seus direitos de visita. Ela poderia contestar, mas seria meio inútil, porque agora que tenho 16 anos, quem eu decido morar tem mais peso. Então, não foi surpreendente que ela não protestou sobre isso. Ela apenas decidiu parar de me enviar mensagens ou me ligar. Eu meio que já esperava por isso, porque agora que ela sabia que não iria receber mais dinheiro do meu pai, não havia motivo para tentar me recuperar. Sem pensão alimentícia, sem eu, é assim que é, eu acho. Não vou mentir, foi muito doloroso para mim perceber que a única razão pela qual ela queria que eu ficasse por perto nos últimos anos, depois que conheceu o Rick, era porque ela queria o dinheiro. Mas de qualquer forma, pelo menos agora sei onde me coloco com ela, e agora posso tomar minha decisão sobre se quero ela na minha vida, e a resposta é não. Não acho que vou procurá-la novamente, e estou feliz por estar me afastando. Ainda vou tentar voltar ocasionalmente para encontrar meus amigos, mas fora isso não tenho mais nada lá. Meus avós maternos vivem na Grécia, e eu principalmente só falo com eles pela internet ou por ligações, e eles recentemente descobriram sobre tudo o que estava acontecendo. Não somos particularmente próximos, mas mesmo assim eles tiveram muita simpatia por mim e reconheceram que o que minha mãe estava fazendo era realmente errado. Mas bem, eu não acho que ela se importe de qualquer maneira. É realmente deprimente falar sobre isso, então vou passar para algo mais engraçado. Recentemente descobri com alguns amigos que há alguns dias, Liam teve uma briga muito pública com sua namorada, ou melhor, ex-namorada, na cafeteria, e foi humilhante para ele. Aparentemente, ela estava ignorando ele e bloqueou ele em todos os lugares depois que eu revelei a ela que ele basicamente estava roubando minhas coisas para dar para ela como presentes, e ele estava tentando fazer ela falar com ele, já que eles estavam juntos há bastante tempo. Todos acharam muito estranho que eles não estivessem mais se falando, e ele continuava tentando fazer ela falar com ele, especialmente quando eles costumavam ser tão próximos, mas ninguém sabia o motivo, porque eu havia saído e meus amigos não são o tipo de pessoas que fofocam sobre essas coisas. Mas as coisas saíram da maneira mais engraçada porque alguns dias atrás, enquanto ele estava tentando fazer ela falar com ele na cafeteria, ela teve um acesso de raiva e começou a gritar sobre o que ele tinha feito. Ela o humilhou completamente na frente de todos ao revelar como era nojento da parte dele roubar coisas minhas e fingir que ele tinha comprado tudo para ela com o próprio dinheiro. E desde então, ele praticamente se tornou motivo de risadas na escola. Acho que é apenas karma, porque Rick o defendeu completamente, mas eu sei que nossa escola não vai ser tão gentil e perdoá-lo. De qualquer forma, ele teve o que merecia, e estou feliz que isso tenha acontecido. Estou um pouco triste por não estar lá para testemunhar tudo isso pessoalmente, mas bem, você não pode ter tudo. Atualização 3. Oi, então já faz um pouco mais de 2 meses desde que saí de casa, e tudo está lentamente se encaixando. Estive muito ocupada nas últimas semanas, porque tive que começar em uma nova escola aqui, e a maioria dos meus créditos foram transferidos, mas ainda vou ter que trabalhar muito para me atualizar, porque entrei no meio do semestre. Eu sei que vou conseguir, então não estou muito estressada. Já comecei a fazer novos amigos, então isso é bom. As pessoas não são tão ruins aqui, e honestamente é bem parecido com meu antigo colégio. Sinto muita falta dos meus velhos amigos, na verdade. Já voltei para casa com meu pai algumas vezes agora, porque havia muita papelada para ser feita, já que estou mudando de escola e também porque precisávamos pegar tudo que eu não consegui arrumar quando saí de casa. Encontrei minha mãe quando voltei para casa, e ela foi muito fria comigo. Ela fingiu que nem estava interessada em me ver, mas eu não deixei isso me afetar muito. Liam e Rick foram muito mais engraçados de lidar, porque eles continuavam a me olhar fixamente, e quase parecia que iam começar a gritar conosco, mas tiveram que se controlar de alguma forma.
Tenho certeza de que Liam não está nada feliz pelo fato de ter sido humilhado publicamente porque eu contei a verdade para a namorada dele sobre todos os presentes que ela havia recebido, mas bem, ele provavelmente não deveria ter sido um ladrão se ele não quisesse ser exposto como um ladrão, de qualquer forma. Estou me adaptando bem à minha nova vida, e estou muito mais feliz aqui com meu pai. Ele é bastante ocupado com o trabalho na maior parte do tempo, mas quando ele está comigo, todo o tempo dele é completamente para mim, e eu nunca me sinto negligenciada aqui. É uma mudança de ritmo agradável em relação ao que eu estava acostumada nos últimos anos. Olhando para trás, acho que fiz a escolha certa. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.